Olá, eu sou a Ana Caroline, aluna do curso Ciências Biológicas no Polo de Canindé. O meu modelo didático é da membrana plasmática. Eu vou falar para vocês quais foram os materiais que eu utilizei para fazer o modelo. Eu utilizei uma caixa, papel crepom, papel madeira, para desenhar os fosfolipídios, as proteínas, aqui as proteínas integrais e aqui as proteínas periféricas. Desenhei também o glicocálice e fiz também uma legenda para entender melhor das partes que compõem a membrana plasmática, que são os fosfolipídios, o glicocálice, as proteínas periféricas e as proteínas integrais. A membrana plasmática possui sua espessura muito fina e porosa, e que envolve a célula. A membrana plasmática está presente em todos os tipos de células, nas células eucariontes, nas procariontes, na célula animal e na célula vegetal. A função da membrana plasmática é selecionar o que vai entrar e o que vai sair da célula. E em 1972, dois pesquisadores conseguiram desvendar a estrutura da membrana plasmática. Alguns pesquisadores falam que sua espessura é de 6 a 9 nanômetros, outros falam que é de 7,5 a 10 nanômetros. A membrana plasmática é composta por fosfolipídios, glicocálice, por dois tipos de proteínas, que é a proteína integrais e a proteína periféricas. Agora eu vou explicar a função de cada um. Os fosfolipídios são vários fosfolipídios. Como vocês podem ver aqui na legenda, ele tem um formato de cabeça e de duas caudas. A cabeça é o fosfato. Essa cabeça é polar, que interage com a água. Já a sua cauda são os ácidos graxos. A cauda é apolar e hidrofóbica, não interage com a água. E os fosfolipídios ficam nessa parte aqui, ó. Como vocês podem ver, sua cabeça fica para fora da bicamada da membrana plasmática, tanto na parte externa quanto na parte interna, interagindo assim com a água. Já a sua cauda fica na bicamada da membrana plasmática. E as caudas não interagem com a água. Por quê? Porque são lipídios, são ácidos graxos, gorduras, e não interagem com a água. A função do glicocálice, que fica na camada externa da membrana plasmática, ele tem como função reconhecer uma célula similar. Já as proteínas periféricas, elas ficam por fora da membrana plasmática, como vocês podem ver. São vários tipos de proteínas periféricas. Ela fica na camada externa e na camada interna, aqui por dentro da membrana plasmática. E também a membrana plasmática é composta por proteínas, que são as proteínas integrais. As proteínas integrais, ela entra por completo na bicamada da membrana plasmática. E a função dela, e a função da proteína integrais é selecionar aquelas substâncias que não passaram livremente pela camada da membrana plasmática. Algumas substâncias vão ser selecionadas por elas e entrar na célula. Como eu falei, a membrana plasmática tem a função de selecionar o que vai entrar e o que vai sair, existindo assim dois tipos de transporte: o transporte passivo e o transporte ativo. No transporte passivo é dividido em difusão simples, difusão facilitada e osmose.
Na difusão simples, as substâncias passam livremente pela bicamada da membrana plasmática. Já na difusão facilitada, quem faz o transporte são as proteínas integrais. Elas selecionam aquelas substâncias que não passaram livremente pela estrutura da membrana plasmática, algumas substâncias vão passar por elas. Já na osmose, o solvente é a água. A água vai passar do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. O meio de maior concentração é chamado de hipertônico e o meio de menor concentração é chamado de hipotônico. No transporte passivo, não há gasto de energia. Já no transporte ativo, há gasto de energia, porque as substâncias vão do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, existindo assim o transporte em bloco, chamado de endocitose e exocitose. No endocitose, o transporte de substâncias vão para dentro da célula. No exocitose, o transporte de substâncias vão para fora da célula. Um exemplo disso é a bomba de sódio e potássio, onde o potássio fica dentro da célula e é importante para a respiração e para a síntese de proteína. Já o sódio fica fora da célula e é importante para o equilíbrio osmótico. Lembrando que existem outros tipos de bomba, a bomba de iodo e a bomba de cálcio, mas a mais importante é a bomba de sódio e potássio. Obrigada pela atenção.